experimentando um crescimento fabuloso. Esse ano, no dia D, a gente está com um lote de quase 40 fêmeas de vários criadores à disposição. Acho que é o maior lote em oferta hoje disponível, né, num leilão desse ano. Para a gente é um privilégio poder estar participando desse crescimento dessa raça. Lembrando a vocês que esse vídeo vai estar disponível também nos canais da Carnaúba do YouTube. Amanhã a gente disponibiliza para vocês. Queria lembrar também que dia 20 de julho, próxima segunda-feira, a gente vai ter outra videoconferência de apresentação dos animais que estão em oferta no dia D, né? Já estão disponíveis para comercialização, já tem uma semana. Esse ano em 3 modalidades. A modalidade mercado, que é preço fixo, não tem disputa, já está sendo vendido uma série de animais, caprino, ovino e bovino. A modalidade empório, que o preço é aberto, esse preço vai ser finalizado ao fim do dia D. E o lance maior é o comprador. E a terceira modalidade é o leilão, que aí todo mundo já conhece essa modalidade, o preço está livre, já pode ser disputado, está sendo muito disputado, graças a Deus, no canal, no site da MF Leilões, vão lá e se cadastram. E o preço final é definido dia 25 de julho, sábado, a gente inicia o leilão às 13 horas. Vai ter Buzerá, Cindy e Curraleiro Pé Duro da melhor categoria. E no dia 21 de julho, a gente faz outra videoconferência, vai ter no caso seguido, segunda e terça próxima, e aí na terça-feira, aliás, dia 21, a gente vai fazer um passeio por toda a programação do dia D, bem didático, para que vocês entendam onde é que se cadastra, como é que escolhe as palestras, as aulas que vão querer participar. A gente vai tratar de temas importantíssimos. O curraleiro pé duro é um tema que vai estar presente no dia D, né? Desde como plantação de palma, processamento de leite, comercialização, tributação, uma série de assuntos. E isso vocês se inscrevem no fazendacarnaúba.com. No canto superior direito tem um link que vai levar vocês para o site específico do dia D. E lá você faz um credenciamento simples e marca todas as atividades que você quer participar. Bom, e a gente vai dividir em 3 blocos também. Quando eu fechar esse bloco, a gente vai falar com o Dr. Hermes de Paula, um dos fundadores, os dois que estão conosco hoje são fundadores da Associação do Curraleiro Pé Duro do Brasil, 2 pecuaristas de extrema importância para a manutenção e ampliação da raça Curraleiro Pé Duro no Brasil. O Dr. Hermes de Paula é engenheiro civil, como eu, e está escrevendo um livro que conta toda a história do Curraleiro Pé Duro, desde a colônia de 1500, do século XVI, até os dias de hoje. Dr. Marcos Medeiros é médico, também fundador da associação, e tem um rebanho fantástico. Vai dar o depoimento dele lá no sertão do Piauí, a respeito do que é que ele tem visto, dos dados que ele tem levantado com essa raça curraleira. A Carnaúba vai ser um espectador que é um dos mais novos criadores de pé duro no Brasil, né? A gente iniciou em 2002, 2003, mas já tenho eu vou apresentar aqui uns dados para vocês também no final, mas na verdade eu quero ser espectador, eu quero aprender mais com esses 2 baluartes da raça. A gente fecha bem rápido aqui esse primeiro bloco e volta em seguida com o Dr. Hermes, tá certo? A Laboremos é uma empresa que desde 1924, desde a década de 50, a gente vem produzindo equipamentos para a agropecuária. Agora, uma das preocupações que a gente tem é justamente arrumar soluções para usar as espécies nativas, por exemplo. Nós inventamos a máquina de palma, aí depois fizemos a máquina conjugada. São necessidades locais, fizemos a máquina, do caso, de enfardar o feno, que é uma coisa para o pequeno produtor, porque as máquinas vêm do sul e sudeste. Nós somos a única empresa que é da região, então a gente trabalha muito com soluções para essas plantas nativas da região, né? Quando teve a cochonilha do carmim na palma, aí a gente desenvolveu a máquina para triturar o espinho, o mandacaru, o xique-xique, as cactáceas. Então a gente está sempre procurando ajudar o produtor.
Bom, pessoal, eu queria, lembrando a vocês, bem rápido, para que o dia D ele vai passar no canal do YouTube da Carnaúba, né? A gente está fazendo essa videoconferência pelo Instagram para ir treinando, mas a apresentação de todo o dia D vai ser via YouTube. Então vocês também têm que se inscrever no canal da Carnaúba. Mas bem rápido, doutor Hermes, boa noite, muito obrigado, senhor, pela participação, muito obrigado, doutor Marcos, e a palavra é sua. Está todo mundo curioso ao extremo para entender mais do Curraleiro Pé Duro, muita gente querendo entrar, querendo saber o que é que ele tem de bom, quais são as características. Por favor, o senhor pode ficar à vontade aí, a palavra é sua. Tá. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu que agradeço a oportunidade. Não sei se já estão ouvindo. Estamos ouvindo. A oportunidade de estar falando dessa raça, a raça mais antiga do Brasil e única. A raça Curraleiro Pé Duro só existe no Brasil. Ela surgiu a partir de importações de gados da Península Ibérica e principalmente da África, e que aqui, de uma forma bastante natural, quase que uma seleção natural darwiniana, se forma uma raça peculiar, que é a junção da genética com o meio ambiente. É disso que se forma um novo indivíduo. E o gado Curraleiro Pé Duro não foi diferente. Foi isso daí. Então, lá por volta de 1534, 1535, deve ter entrado o primeiro gado aqui no Brasil. Dizem que foi na capitania de São Vicente, em São Paulo, por obra de Ana Pimentel, procuradora de Martim Afonso de Souza. Isso é o que se fala e o que se reproduz ao longo do tempo em toda a bibliografia, né? Eu que já vou lendo para lá mais de 150 livros sobre a introdução do gado no Brasil, o que acontece muito é que vão se repetindo essa história de alguém que falou pela primeira vez, mas não existe uma comprovação absoluta disso, de que foi lá. Mas suponhamos que tenha sido lá. Mas ele não foi o local que ele mais vicejou, tá certo? O gado Curraleiro Pé Duro, depois ele vem para o litoral de Pernambuco, por volta de 1535, para a capitania de Duarte Coelho, mas muito mais com a finalidade de servir como material de tração e de utilização na lavoura da cana-de-açúcar, que é o primeiro ciclo, depois do ciclo do pau-brasil, que é um ciclo apenas de exploração da natureza, da floresta e tal. O ciclo de produção agrícola, no caso aí, de indústria, é o ciclo da cana-de-açúcar, e onde se vicejou melhor, logo de início, foi em Pernambuco. Mas esse gado que veio ali para Pernambuco, para a capitania de Duarte Coelho, ele ficou muito restrito ao litoral. E já começa a aparecer gado também na Bahia. Em 1549, nós temos o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chega ali para construir a cidade do Salvador. E dali, em 1551, já existia gado ali naquela região. Ele, inclusive, traz carreiros e pede que o seu tesoureiro vá comprar bois de carro na região para poder puxar material para a construção dos diversos edifícios da cidade, da capital do Salvador, que seria a primeira capital do Brasil. E logo em seguida, em 1551, ele importa o primeiro gado do arquipélago de Cabo Verde. E manda em pagamento, numa caravela chamada caravela Galga, ou Nau Galga, ele manda em pagamento, porque lá no arquipélago quase não tinha madeira, ele manda, e o recôncavo baiano, como toda a Bahia ali tinha madeira demais, da melhor qualidade, ele manda uma carga completa. Primeiro para servir de lastro. Alô? Oi? Pode falar. Alisson está interferindo aí, Alisson. Isso, mas eu não sei se eu preciso colocá-las agora. Mas só mais um pouquinho, e a hora que for para eu interromper, digo, interrompa e tal.
Bom, aí chega em 1551, chega uma leva maior de gado e novamente vem mais gado para a Bahia. Então, resumindo, os 3 pontos de entrada de gado no Brasil no século XVI acontece em São Vicente, São Paulo, em Pernambuco, na capitania de Duarte Coelho, ali, Olinda, Recife, mas principalmente o grosso disso daí acontece na Bahia, e aí ele se espalha através da família de Garcia Dávila, da família Dávila, da Casa da Torre, que ficava ali próximo de Salvador, em Tatuapara, né, ali no norte do litoral, depois de Salvador, e dali esse gado vai se espalhando por toda a margem direita do São Francisco, e depois ele pula o São Francisco e também atinge toda a região de Pernambuco, Nordeste e principalmente o Piauí, tá certo? Mas também atinge a região da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também ocupa um pouquinho pelo litoral, dizem que ocupa, mas o grosso do gado que vai servir para apoiar todos os outros ciclos. Isso é que é importante, Joaquim, e a gente observar. Esse livro meu vai ter muito mais detalhamento disso aqui. Não estou fazendo propaganda, não preciso disso, não é o caso. Eu estou fazendo um livro muito mais para um legado, para a raça, do que para qualquer outra coisa. Faça propaganda, doutor. Então, isso. E porque esse livro eu acho que vai ser útil para todos nós, para aquele que se interessa por isso. Então, esse gado, ele se espalha por aquele interior todo e ele vai servir para várias coisas. Primeiro, é o único que... Porque, por exemplo, a mineração, quando tem o ciclo da mineração, esse ciclo ele é um ciclo curto, porque assim que acaba o minério, o homem que estava ali minerando vai embora, ele não fica mais ali. O gado não, o gado quando vem, ele vem e fica, porque ali ele reproduz, ele é levado para atender as demandas de alimentação por leite, queijo, carne, pela pele para fazer os invólucros para exportação de vários produtos. Então, e a carne seca, que era o charque, tudo isso, o gado é fundamental. E ele é um ciclo, eu chamo, que não tem um ciclo, tem vários autores que chamam do ciclo do couro. Eu prefiro muito além, porque o ciclo do couro dá a impressão que você só usava o couro. Isso só aconteceu no começo, porque você não tinha como preservar a carne. Então você usava era o couro muito e perdia-se a carne toda. Depois é que você vem com a salga da carne, que é a indústria que chama saladeira, que você faz o charque para também alimentar toda uma população, não só aqui no Brasil, no litoral brasileiro, como no interior e em outros países das Antilhas. E esse ciclo do boi, o que eu quero dizer é o seguinte, é um ciclo paralelo aos demais. Quando teve o ciclo da cana-de-açúcar, ele só se viabilizou porque você tinha o ciclo do boi para alimentar a população de escravos, de senhores, de todo mundo que vivia naqueles aglomerados, das cidades, como a cidade de Salvador, como a nascente cidade de Olinda, que começava, como a nascente cidade lá em São Paulo, do Planalto de Piratininga e da própria São Vicente. O boi serve para tudo isso. E além, na indústria açucareira, ele tem um papel estratégico, porque ele serve para puxar o arado para você fazer as lavouras de cana-de-açúcar, para o carro de boi para transportar a cana para o engenho. Ele serviu como tração para os engenhos de carro de boi, puxado por boi, chama-se trapiche, porque tem um engenho hidráulico, né, que é trocado pela força hidráulica, e tem um engenho tocado pela força do boi. Esse é o chamado trapiche. E depois ainda tinha para levar as caixas de açúcar para o porto ou para a beira de um rio, onde é que pudesse embarcar para o porto, era também o boi. Então, o boi serve desde a alimentação, tá certo? Até a entrega do açúcar.
Sem o boi não tinha como funcionar isso, acho que está muito claro. O mesmo acontece no ciclo do ouro. O ciclo do ouro, aí você já está falando de Minas Gerais, porque o Nordeste teve muito pouco ouro. Tá? Ele teve ali na Bahia um pouquinho de ouro, né, em Jacobina, na Bahia, e um pouquinho de ouro lá em Rio de Contas. No Piauí, para dizer que não teve um pouquinho de ouro, teve um cheirozinho lá para o Gil Boés, mas isso é coisa muito pequena. Na verdade, o boi do Nordeste vai subir o Rio São Francisco, tá certo? Tá certo? Principalmente por dois potentados, dois quase que reinados dentro do reino aqui, que é a Casa da Torre dos Garcia Dávila e Antônio Guedes de Brito, que era da chamada Casa da Ponte. Eles vão subir o Rio São Francisco e vão levar o gado, principalmente o Guedes de Brito, atinge a região do Rio das Velhas e as minas das Minas Gerais, tá certo? Então, enganosamente, dizem que o gado que alimentou as minas, o povo, a multidão que existia de mineiros em Minas Gerais veio da capitania de São Vicente, não é verdade. Ele vai do Nordeste, tá certo? Esse gado sobe os rios, vai e atende. Mas não só sobe esse rio, porque o Rio Tocantins, as margens dele, você teve vários garimpos importantes, começando aqui no Nordeste hoje de Tocantins, naquele tempo Goiás. Eu gosto de falar que esses dois estados, para mim, ainda continuam só. Como eu nasci aqui, eu considero tudo isso Goiás. Bom, sobe o Rio Tocantins e vem atingir toda a região aqui de mineração do Rio Tocantins também. Então, é um gado que atravessa a Serra Geral e vem até a região de São José do Douro, que era São José do Douro, então virou uma corruptela do Douro, porque lá tinha as minas de ouro, atende aquela população ali, depois ele sobe o Rio Tocantins, vem até São José do Tocantins, Traíras e outras regiões onde é que teve mineração na beira do Rio Tocantins e abastece essa região. O gado que vem de São Vicente entra pelo sul de Goiás e vem até um certo, vamos dizer, um terço. Imagina Goiás com Tocantins e tudo, viu? Vamos pensar nisso aí. Ele atinge mais ou menos um terço, esse gado que vem de São Paulo, e atinge até as minas de Goiás Velho ali e tal, e ali para, tá? Aquilo dali. Então, isso houve todo um espalhamento desse gado pelo Brasil, e quando essas minas acabam, porque as minas de ouro de Goiás e até as de Minas Gerais, não pode dizer que o ciclo não foi um ciclo muito longo. O de Minas foi um pouquinho mais. O de Mato Grosso, o mesmo tanto do de Goiás. Acaba isso. E aí, do que vai viver esse povo? Vai viver do boi. Ele não volta, ele vai aproveita os cerrados, os campos bons que tinham aqui nessa região. Aquele tempo não tinha maquinário, não tinha trator de esteira para desmatar, fazer pasto. Você tinha que procurar esse lugar. Então, esse gado fixa e fica ali fixado e fixa o homem àquela região ali. Isso consolida o nosso território. Porque pelo Tratado de Tordesilhas, era uma linha imaginária que começava ali passando pelo rumo lá no norte, lá no mapa do Brasil, lá em cima, onde você imagina ali a ilha de Marajó, descia ali reto e passava aqui pertinho de Brasília, aqui em Cocalzinho, tá certo? O que estava à direita, para quem está olhando o mapa do Brasil de frente, que estava à direita pertencia a Portugal, o que estava à esquerda era da Espanha. Quem pula isso e fixa não é o garimpeiro, não é o bandeirante. O bandeirante ia lá para prear índio e para minerar ouro, como é o caso lá de Cuiabá, tá certo? Quando eles descobrem as minas de Cuiabá, do rio Cochipó, eles pegam, e a hora que acaba o ouro, eles saem. Quem fica ali é o homem que foi levar o boi para alimentar a população que estava ali. E ele é que fixa, e daí a nossa fronteira vai aumentando. E aí, de fato, quem ocupa isso são os portugueses, através do boi, o sertanista brasileiro, através do boi. E aí nós avançamos.
A tal ponto que quando chega em 1750, ok? Chega em 1750, tem o Tratado de Madrid, que é já para consolidar o que já estava consolidado. Foi só para colocar no papel o que já estava consolidado. Esse território que nós temos hoje do Brasil, ele só existe porque o sertanista ficou lá no interior, criando boi, para vender para o litoral, para vender para o Rio de Janeiro, para vender para Salvador, para vender para Recife, e por aí afora. E já na década aí do século XVIII, 1760, por aí, o Piauí já desenvolve uma indústria fantástica de charque para vender, inclusive, para a Europa e para as Guianas. Né? Do Piauí saiu gado em pé, numas barcaças para ir para a Guiana Francesa, tá certo? Então, essa região teve uma importância assim, fantástica. E não havia um controle da qualidade de cruzamento desse gado. Né? Então, chegou muito gado africano, gado também chegou da Península Ibérica, e houve essa mistura, esse caldo aqui, e o gado africano ele teve um papel fundamental, porque ele já veio adaptado. Veja que aí eu vou fazer uma regressão lá, em 1493, quando os reis de Castela mandaram o Colombo na sua segunda viagem, ele tinha vindo na primeira em 1492, pediu que ele passasse de forma clandestina no arquipélago de Cabo Verde e pegasse um gado dali e levasse para as ilhas, e ele levou esse gado para o que hoje é o Haiti e a República Dominicana. Tá? Por que os reis falaram? Está escrito isso pelos reis. Pegue o gado da República, do arquipélago de Cabo Verde, porque ele já é um gado adaptado ao clima e aos parasitas lá da América. Entendeu? Então, eles já sabiam disso, que o gado africano era melhor, porque era muito mais adaptado do que trazer o gado diretamente da Europa. Então, ele trouxe em 1490, fugiu aqui agora, 1493, ele traz o gado, foi em 1498, na sua terceira viagem, ele passa em Cabo Verde. Tá certo? E ele já traz gado. É o primeiro gado, é o segundo gado que chega. Porque o primeiro que chegou, em 1493, eles trouxeram das Ilhas Canárias, que era uma possessão espanhola, tá certo? Agora o outro eles trouxeram de contrabando de Cabo Verde. E o gado de Cabo Verde não é de Cabo Verde. Cabo Verde é péssimo em termos de pastagem, de gramíneas, e lá não chove quase. Lá chove... Está parecendo a região aí da Carnaúba, viu? Quando chove bem, chove 500 milímetros, tá? Então é muito ruim essa região para isso. Ali se via mais como um entreposto, né? Era caminho para você vir para a América do Sul, né? E para a América Central. Então são essas coisas que a gente tem que ir vendo. Mas o que eu queria deixar claro, depois eu posso avançar um pouco mais sobre a questão do ciclo do boi, que é o que nos interessa aqui, e dizer que ele é um ciclo paralelo, que se ele não for o mais importante em termos de divisas para a colônia e para o império, ele foi o viabilizador dos outros ciclos. Sem o ciclo do boi, nós não teríamos os outros ciclos. Quem sustenta isso é o boi. E até hoje é isso aqui. Nós estamos aqui falando nesse momento por causa que o boi é mais importante. Nós não estamos aqui para falar de mineração, nós estamos aqui para falar de cana-de-açúcar, embora exista por aí, mas tem aquele sobe e desce lá, subsídio de governo, enquanto que o gado nem subsídio tem. Mas ele permaneceu ao longo desses séculos todos, vamos falar 1534 para agora, são 5 séculos, não é? São 5 séculos que nós temos aí o boi garantindo tudo isso daí. E garantiu as guerras, tá certo? A Guerra do Paraguai só se sustentou pelos dois lados, tanto pelo Paraguai como pela Tríplice Aliança, por causa do boi. Se não tivesse o boi, no finalzinho eles já não estavam aguentando mais, porque eles não estavam achando mais boi para pegar lá no Pantanal.
tá certo? E aí depois nós podemos falar da questão do boi pantaneiro, qual a origem dele, que tem muito a ver com o nosso curraleiro pé duro também. Era isso aí que eu queria falar no primeiro momento. Depois eu quero falar por que o gado curraleiro pé duro é viável para o nosso ecossistema aqui. E eu vou compará-lo com o gado Nelore. Tá certo? Em termos de produtividade. Essa introdução, doutor Hermes, foi muito bom para o pessoal ter noção, né, da história da formação do gado. Aí a gente entra nas questões mais zootécnicas para o pessoal que está querendo entrar ter mais segurança, né, e a gente poder ampliar a raça. Isso, doutor Marco pode falar. Isso. Estão perguntando ao senhor aqui a respeito do livro. Quando é que o senhor pretende lançar o livro? Olha, o livro está quase pronto, né? É um livro que eu vim escrevendo na minha cabeça. Eu nunca escrevi um livro. Já tinha escrito artigos sobre diversas coisas, sobre cavalo, para revistas. Eu tenho uma meia dúzia de artigos escritos. E sobre o gado, especificamente, eu nunca tinha escrito. Mas eu vim escrevendo isso na minha cabeça, fora brincadeira, 30 anos. E fui juntando material. Eu estou com páginas digitadas, de acordo com as normas aí editoriais que se exige, hoje com 319 páginas digitadas. Mas aí eu tenho que fazer mapas, incluir fotos, croquis e colocar as entrevistas de diversas pessoas, inclusive uma entrevista fantástica, que essa não poderia fazer. Me deu trabalho, porque o Daniel não estava fazendo o dever de casa, ele estava batalhando, que era com o seu Manelito. Eu estive em 2017, mas como eu estive no dia D, eu queria entrevistá-lo. Que bobagem. Eu não tive a menor chance, só tive uma chance de tirar uma selfie com ele, assim, rapidamente. Quanto mais de fazer uma entrevista com ele, não deu. Eu tive que fazer essa entrevista, infelizmente, por videoconferência. Né? Mandei para ele, o Daniel passou as perguntas e foi depois me escrevendo as perguntas de volta. Eu estive aí em 2019 para falar com ele, mas quando eu cheguei, eu estava em Patos, no hotel, e sua irmã me ligou à noite, dizendo que seu pai tinha tido um problemazinho aí de saúde e teve que ir para Campina Grande. E eu fui aí só para isso e não perdi muito com isso, mas segui viagem e fui conhecer outras coisas pelo Nordeste que eu queria conhecer. Bom, mas eu espero que mais uns 4 meses, aí já estou contando com edição, impressão, tudo, a gente está com esse livro na mão. Tá certo. Pois vamos encerrar esse bloco bem rápido e a gente volta com o Dr. Marcos em seguida, tá certo? Isso. Para mim, novamente? Estamos ao vivo? Bom. Só uma coisinha do Marcos. Só com relação a plantas tóxicas, nós temos que lembrar aqui que a Universidade de Goiás hoje detém o maior acervo de dissertações e teses, dissertações de mestrado, tese de doutorado do gado curraleiro pé duro, e eu acredito que de diversos gados no Brasil. E tudo pesquisas e teses aplicadas. Uma delas é exatamente sobre a planta tóxica, aquela erva de rato, a erva cafezinho, tá certo? Eles fizeram um trabalho utilizando 3 grupos de animais, entre eles o Nelore, o pantaneiro e o curraleiro pé duro. O curraleiro pé duro, não que não tenha morrido, mas foi o que mais resistiu, que teve menos taxa de letalidade. Está entendendo? Os números exatos eu não tenho, mas esse trabalho está disponível na internet. Se entrar lá no site da
Universidade Federal de Goiás, você obtém isso daí. Quanto à questão do leite, eu acho que ninguém melhor do que o doutor Marcos e até você, o Joaquim, poderia responder. Tá certo. Pois, nós vamos, o doutor Marco vai fazer uma apresentação e depois a gente volta nessa rodada de perguntas que está passando aqui. Aí a gente, eu comento bem rápido dessa curta experiência nossa de 10 anos, né, aferindo essas coisas, e aí a gente interage os três com essas perguntas que estão me mandando aqui. Doutor Marcos, por favor, pode ficar à vontade. Boa noite e obrigado mais uma vez a participação do senhor. Boa noite. Está dando para ouvir direito? Estamos ouvindo. Ok. Eu queria, antes de passar para a parte mais, assim, vamos dizer, da associação e da parte de registros e trabalhos com a raça, eu queria pegar o gancho aqui dentro do que o Dr. Hermes falou, que ele, claro que ele não ia falar tudo, nem dá para falar tudo, é uma conversa informal, né? Mas eu queria só lembrar que esse gado se espalhou pelo sertão nordestino inteiro, foi lá em cima, no Piauí, chegou ao Maranhão e fez um ciclo de volta, se espalhando e alimentando as áreas de maior população, né? As regiões mais habitadas, sejam essas grandes cidades como Salvador, Olinda e Recife, como os centros de mineração, onde concentrava muita gente vivendo do minério, né? Então, eu queria só lembrar que esse gado, criado quase de maneira selvagem, empírica, sem nenhuma... Naquele tempo não se ouvia falar em vacinas, não se ouvia falar em vermifugação, não se ouvia falar em mineralização, não tinha plantio de capim de alta qualidade, não tinha cerca, o arame farpado só foi entrar em 1913, o gado era criado no descampado, solto, se virando, e nos lambedouros procurando a mineralização que lhe faltava. E mesmo assim, esse gado com alta prolificidade, alta taxa de sobrevivência e de prolificidade, né, se multiplicou e supria a população do Brasil e ainda exportava. Então, é um gado que perguntaram aí sobre rusticidade, plantas tóxicas e tal. O que se sabe é que os trabalhos mostram que ele é resistente ao cafezinho, né? E resistente ao famoso barbatimão, que no Nordeste é responsável por grande mortandade de gado, que entrava e que não estava adaptado àquelas plantas. Bom, mas isso foi só um complemento que eu dei vontade de eu falar para lembrar que esse gado se espalhou pelo Brasil inteiro, alimentou o Brasil e não tinha nenhuma seleção, não tinha nenhum trato especial, né? E era um gado altamente resistente, inclusive as jornadas de um lugar para o outro, né? O gado era transportado em pé. Pode falar. Inclusive, doutor Marcos, é a curiosidade que o pessoal tem em relação ao nome, porque esse sobrenome Pé Duro, o senhor falou aí da... A gente... Por muito tempo é pernicioso isso, né? Isso ficava pejorativo e, na verdade, é uma qualidade. Na realidade, esse nome Pé Duro eu quero crer que começou a ser usado pelos próprios curraleiros, né? Pelos próprios vaqueiros e curraleiros que transportavam o gado longas distâncias e eles escolhiam um biotipo que aguentava. Ele não ia escolher um animal mais ossudo, perna mais grossa, pesadão demais, aquele biotipo que não botaria na metade da viagem, né? Ele tinha que ser um determinado tipo de gado, e que não era só o casco que era duro, era todo o sistema locomotor, músculos, tendões, ossos, o casco em si. Então eu chamava de pé duro, que é o gado que inclusive tem anúncios de criadores nos jornais
falando que o gado tinha os cascos duros e que já tinha costume de vender do Piauí boiadas para vários estados. Então, porque tinha os cascos duros, aguentava a viagem, que o cara podia vir comprar, que ele garantia que o gado conseguia chegar. Então, e isso era uma característica. Quando entraram as raças, os criadores de raças exóticas, o gado não era tido como uma raça, não era tido zootecnicamente como uma raça, e esse nome pé duro virou sinônimo de animal sem raça. Até para outras espécies, como cavalo, como cabra, cachorro, tudo era pé duro. Virou sinônimo de animal sem raça, pejorativo. Quando nós fizemos uma reunião lá no Distrito Federal, em Brasília, para acabar com uma disputa que existia entre uma associação que existia no Centro-Oeste e a associação aqui do Piauí, nós chegamos a um acordo de que quando a associação que saísse, vamos dizer, vencedora dessa disputa, iria usar os dois nomes. Ou seria Pé Duro Curraleiro ou Curraleiro Pé Duro, né? Então, nós unimos os dois nomes mais usados no Brasil. Tinham vários outros nomes que se usavam, mas esses são os dois nomes mais comumente usados. O Pé Duro mais no Piauí, mais na região Nordeste, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, e o Curraleiro nos grandes centros, né? Existem várias explicações para esse nome Curraleiro. Seria o animal dos currais, seria o animal da região dos currais. Eu penso na minha cabeça que o nome vem de curraleiro, o cara que conduzia o gado, certo? Então, era o gado trazido pelos curraleiros, virou, por aproximação, gado curraleiro. Essa é a interpretação minha. Porque, se buscar na literatura mais antiga, o nome mais antigo que se usou com o nome curraleiro foi em relação ao condutor do gado. Era o pessoal que guiava e conduzia. Então, eu acredito que virou o gado que vinha dos sertões, era o gado dos curraleiros, virou curraleiro. Nos grandes centros começaram a chamar de curraleiro, mas aqui no Piauí, que produzia e transportava, chamava Pé Duro. Depois esse nome entrou, né, por literaturas, por pesquisadores, entrou esse nome também aqui. Em muitos lugares aqui no sul, lá para Oeiras, começaram a chamar também de curraleiro, no Maranhão, no Pará, entendeu? Então o nome voltou com esse nome. Bom, mas é isso, a associação foi fundada, acabou-se a disputa que havia, o Ministério reconheceu a raça em 2012, e nós estamos fazendo um trabalho, né, de organização, de união, de junção de criadores. Temos um padrão racial estabelecido, né? Podemos mostrar algumas fotos do gado para a gente discutir esse padrão, e os trabalhos científicos são vários. Tem a Universidade Federal de Goiás, como bem falou o doutor Hermes de Paula, é a que detém hoje o maior número de trabalhos realizados com a raça. No começo, o doutor Herculano, que foi quem fundou a Fazenda de São João do Piauí, de preservação, fez trabalho junto com a Universidade do Piauí e até com a USP também. Vários pesquisadores estiveram por aqui, mas depois a Universidade Federal de Goiás realmente concentrou, através da professora Clorinda, a maioria dos trabalhos. Tem vários trabalhos muito interessantes e muito importantes. E agora nós estamos tentando fazer uma união de várias entidades de pesquisa e que possam reativar essa parte aqui no Piauí, no Norte, Nordeste, né? Fazendo uma rede de pesquisadores de vários estados. Tem o INSA aí pertinho de vocês, que está participando disso, Universidade Federal do Piauí, Embrapa Meio Norte, e estamos agora começando a fazer os alicerces do programa de melhoramento que está sendo coordenado pelo professor José Bento, e tem outros trabalhos também, como um censo geral da raça, o diagnóstico de cada fazenda que cria. Estou ouvindo já. Aí, muitos trabalhos
que nós estamos realizando. Tira esse troço de perto. Em relação ao leite, você e o INSA, que estão com trabalhos mais consistentes, o INSA tem alguma coisa já definida, né, que vai servir para a gente orientar, e estamos com um projeto de uma bacia leiteira em Parnaíba, através do Banco Nordeste, com a raça. E vamos fazer a genética da raça, né, o genoma da raça, para ver o gene de maciez, o gene de leite, e sem perder a rusticidade desse gado, certo? Exatamente. Essa rusticidade é fundamental, né? Eu acho que a gente não pode nunca perder o pé duro dele, né, doutor Marcos? Em relação a leite, a experiência que a gente tem aqui, inclusive ano passado a gente aferiu algumas vacas, e aí eu trouxe para cá, junto das Guzerá e da Cindy, e coloquei, já empolgadíssimo, coloquei ela para comer 2 kg de ração de torta de algodão, já para ver para onde é que a gente ia. E as vacas, 6 litros de leite. Aí eu digo, passei 20 dias e elas não subiam o leite. Eu digo, baixa para 1 quilo de ração. E elas, 6 litros de leite. Aí eu passei mais 15, 20 dias, eu digo, tira a ração. E elas mantiveram a produção. Então, é gado, de fato, para não precisar mexer em cocheira. E a gente tem vários perfis de pecuarista pelo país todo, né? Você tem uma fazenda de pouca estrutura, já quer uma coisa desse tipo de leite, é uma raça ideal. E a conformação do Uber dela, só que me chama a atenção, não tem diferença da conformação de Uber de uma vaca praticamente para outra. Os tetos tudo curto, bezerro nasce, levanta rápido e já pega só. Esse detalhe é primordial, é fundamental para quem quer ter volume, né, rebanhos consideráveis, não precisa estar botando para bezerro mamar. Enquanto a ter outros sólidos, ficou na média do gado zebu, que tem já considerável volume de sólido, né, em torno de 4,5% a 5,5% de gordura. A gente conseguiu. E eu pedi ao Daniel para levantar para mim, na verdade, acho que está tendo interferência aí, Anderson. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho. O Hermes, eu acho que ele está falando alguma coisa, o Hermes está... Você, quando estiver falando aí do lado... Eu tiro o microfone. Você tira o som, viu? Isso. Tá bom? Isso. Okay. Desculpa aí. Na verdade, quem devia estar aqui falando do gado era Daniel, mas uma cascavel parida se dispõe a conversar mais do que ele nesses negócios. Ele não quer de jeito nenhum essas conversas, mas sabe do gado mais do que eu, mas ele só vinha se ele levantasse uns dados. E aí ele me deu aqui 10 anos, de 2010 a 2019, é um dado significativo, o intervalo entre parto médio das vacas, deu 13,2 meses. E o interessante disso, isso é a década do pior ciclo seco da história. A gente pegou seca de 10 anos, a gente teve 7 anos de seca, ano com 150 milímetros na carnaúba. E o intervalo entre parto do curraleiro solto foi menor do que o do gado zebu. E aí, quando você vai para as equações de produções clássicas aí da zootecnia, eles apontam a rusticidade para clima tropical e a fertilidade das fêmeas, né? Essa fertilidade, esse índice de intervalo entre parto é muito mais importante dentro da equação da cadeia da carne do que esses indicadores que o pessoal fica mostrando na moda de rendimento, de peso à parte. Tudo isso é importante, mas dentro da equação o intervalo entre parto é de 8 a 12 vezes, de 8 vezes mais importante do que tudo isso, né? Todos esses indicadores compõem a equação de produção de carne, mas ninguém fala na fertilidade. E aí, quando você associa a fertilidade ao menor porte, e aí você amplia a sua taxa de lotação dentro de uma fazenda, eu acho que o conceito do curraleiro pé duro como uma raça boa vai lá para cima, né? E é isso que está sendo avaliado, é isso que está sendo constatado. Não é, a gente tem muito paixão, muito envolvimento com o gado, torce por ser uma raça nacional e tudo, mas ela é essencialmente produtiva. Essa mensagem aí a gente pode constata na fazenda do senhor, constata na fazenda do seu Hermes, constatou aqui na Carnaúba, e eu conversando antes do início da conferência
O seu Hermes, ele tem dados muito maiores, de muito mais volume, de muito mais tempo do que a gente, e bateu exatamente também nos 13 meses de intervalo. Né? Isso e gado solto, com um manejo mais rústico possível. Então a gente tem na mão, de fato, um diamante bruto para ser lapidado. E eu acredito demais, eu acho que esse evento agora do dia D está tendo uma aceitação muito boa, né? Muita gente querendo entrar no curraleiro, muita gente lançando aí no gado de vários lugares. Eu acho que a gente vai dar uma ampliada. Eu até queria, falei com o Daniel, mas ele ficou meio receoso. A gente devia ter feito um leilão exclusivamente de curraleiro já esse ano. Mas já lanço o desafio aí para os senhores da associação, para ver se no próximo dia D a gente tem um leilão somente de curraleiro, e vamos ver se a gente sai com pelo menos 10 criadores novos espalhados pelo Brasil todo. Fica aí o desafio. Está o pessoal perguntando aqui a respeito da associação, quem registra, como registra. Tá um bocado de pergunta aqui no meu privado. Bom, é o seguinte, só completando essa sua informação aí do gado, é importante ver a precocidade também, porque as fêmeas parem muito cedo. Às vezes, com 2 anos e 3 meses, já estão parindo, entendeu? Então, às vezes, tem que ter até cuidado para não deixar a fêmea parir muito nova, porque às vezes atrapalha até o crescimento dela, mas de uma fertilidade. Se ela estiver bem alimentada, ela cicla, entra no cio rapidamente e precocemente. Então, o pessoal muito se iludia com o tamanho de gado, com volume, né? Eu sempre aprendi com o Herculano, desde o começo, de que não se deve se preocupar muito com o tamanho individual do gado. É o que ele rende numa determinada área por um determinado intervalo de tempo que você estabelece. Aí você pode comparar raça com raça. Fertilidade, mortalidade, o que você gastou, o que morreu, o que pariu, a frequência de parto, enfim. Isso, inclusive, o que interessa no final, e um animal muito grande, claro que a gente tem que melhorar a conformação para carne e melhorar a produção leiteira. Se a gente conseguir isso em pouco tempo, ótimo. Mas a gente não precisa fazer um animal muito grande para o sertão, principalmente para a caatinga. Porque quanto maior o gado, menos adaptação ao calor ele vai ter uma superfície corporal maior e vai perder mais calor. Entendeu? E isso é prejudicial para o animal da caatinga, que eu falo. Nas regiões que o clima é melhor, não. Ter pastagem melhor, tudo bem. Eu sempre digo, doutor Marcos, que a pecuária é a arte da gente transformar forragem em dinheiro, né? Uma visão mais estreita financista do negócio. E no meio desse caminho tem uma vaca, uma cabra e a ovelha. E a gente tem que trabalhar com o conceito não é de vaca por hectare, é unidade animal. São 450 quilos que a zootecnia fala. E dentro dessa ótica aí, você pode comparar até espécie entre espécies. Eu vou usar 450 quilos de ovelha por hectare, eu vou usar 450 quilos de pé duro, ou 450 quilos de Nelore, ou 450 quilos de Angus pesando 700 quilos, e vou ver qual é a máquina animal mais eficiente. O pecuarista ele tem que evoluir nesse sentido. Não é desses conceitos de indicador financeiro. Aí é o que eu falo, na hora que isso amadurece, que o conceito de eficiência entra no juízo dele, ele vai entender que ele precisa produzir muita forragem e vai entender que não é a vaca maior, não é a vaca mais pesada, que é a mais econômica. Ao contrário, eu tenho convicção, a gente que pesa em média aqui ração mais do que tudo, porque a coisa mais trabalhosa que a gente tem que fazer no sertão é ração, é comida, não é água. Ainda a gente pesa em média ração aqui é o máximo, né? O pessoal que sobra comida aí nesses meio do mundo que chove muito, não liga muito para isso, gosta de boi grande. A gente gosta de boi eficiente aqui. E eu tenho plena convicção que a eficiência mora no médio porte. E a ineficiência mora numa vaca grande, numa ovelha grande, numa cabra grande. E o pé duro só tem a crescer para cruzamento, por acidente. Eu vi aqui cruzamento de pé duro com buzerado. Nunca vi um cruzado tão bom como esse. Já vi aí diversos cruzamentos que a gente fica assistindo pela televisão. Ainda não vi nenhum melhor do que esse que teve aqui por acaso. E em relação à maciez da carne, estão perguntando aqui a doutor Hermes os trabalhos que foram feitos. Doutor Hermes está conectado? Sim. Sim, em relação à qualidade da carne do curraleiro.
pé Eu estou duro. com a voz, né? Eu estou com a imagem, acho que congelada, mas tudo bem, eu estou com a voz. Entrou Então vamos agora. lá. Entrou? Entrou. Tudo bem, então, ok. Eu falando, então, e começando exatamente por esse lado aí da questão da unidade animal. Foi isso que eu preparei aqui, porque isso é uma questão muito objetiva. E a primeira vez que eu li sobre isso objetivamente foi exatamente no projeto do Dr. José Herculano de Carvalho, né, que é o nosso decano nessa questão. Foi ele que propôs o projeto da criação do resgate da salvação de uma raça que estava se extinguindo, que era o curraleiro pé duro. Bom, então, a questão da unidade animal. A unidade animal, pela literatura, é calculada a unidade animal por hectare. Então, um número básico que se faz é uma unidade animal era considerada 450 quilos. Eu vou fazer um Isso. raciocínio rápido, tá? E aí as pessoas vão acompanhando para tentar entender. É pena que a gente não tenha quando é ao vivo, a gente faz um PowerPoint, aí fica muito claro. Mas vamos lá. Uma unidade animal por hectare, 450 quilos. O ideal, hoje, para o tipo de pastagem que nós temos, é 1,2 unidade animal por hectare. Ou seja, 540 quilos por hectare. É a lotação, o carregamento para você ter um equilíbrio entre a pastagem e o animal, né? Para nenhum dos dois sofrer. Nem o animal, nem a pastagem. Uma vaca CPD, eu estou usando aqui um número parcimonioso. Ela pesa 330 quilos. Portanto, se uma unidade animal é 450 quilos, uma vaca CPD, cabe quantas vacas CPD num hectare? É o 450, dá 1,6, dividido por 330, dá 1,6 vacas, unidade animal, vamos chamar de vaca, tá? Por hectare, 1,6, tá? Essa vaca, eu botei aqui que eu fui parcimonioso. Eu crio há 30 anos. Eu não me lembro, e meu vaqueiro também não, de uma vaca falhar. Falhou alguma vaca alguma vez? Falhou, porque às vezes acontece de um animal ter problema de um útero infantil e não servir para reprodução. É outra coisa. Eu estou falando de animais que normalmente parem. Então, eu botei, em vez de 12, botei 13 meses entre uma unidade de parto e outra, que é o que eu tinha aqui. Eu botei um pouquinho para cima e vocês já têm aí um histórico de 13,2. Não combinamos nada e batemos o número. Tá perfeitamente. Não é? Que coisa, né? Mostra que a gente está tentando fazer aqui nada de vender fantasia, de vender ilusão. Nós estamos falando de experiência, daquilo que a gente viu ao longo do tempo, de pessoas apaixonadas por isso e que vai coletando dados. Então, a vaca, cada 13 meses, ela produz um bezerro, tá certo? Como num hectare, numa unidade animal, né? No hectare lá, baseado na unidade animal por hectare, 1,6 vaca produzindo um bezerro de 150 quilos. Eu estou botando ele mais para baixo. Tá? Esse 1,6 unidade animal vai produzir 240 quilos em 13 meses. Guardem isso. Tá? 240 quilos em 13 meses dá 18,4 quilos por mês. 18,4. Vamos guardar só esse agora. A vaca Nelore, eu botei uma vaca de 480 quilos, tá? Ela só cabe 1,08 unidade animal por hectare, enquanto que a curraleira cabe 1,6, a curraleira pé duro, CPD. Ela desmama um bezerro de 200 quilos. Você vê que o da curraleira é 150 quilos. Vamos guardando isso aí. Então, 1,08, que é a unidade animal de Nelore por hectare, vezes 200, dá 216 quilos, que dá em 18 meses, porque você não consegue, hoje a pecuária média nacional, você não consegue ter um bezerro a cada 13 meses, nem a 14 meses, é o que se busca. Eu botei a 18 meses. Então, então a Nelore produziria 216 quilos
por ano, por 18 meses, 216 quilos. Se eu divido 216 por 18, dá 12 quilos, tá certo? Por mês. A curraleira Pé Duro produziu em um mês 18,4. Ou seja, arredondando, a curraleira Pé Duro produz em termos de carne 50% a mais. Enquanto a Nelore produz 12 quilos, ela produz 18. Isso aqui eu estou falando não é de literatura, não é de ouvir falar, não. Isso é lá de minha fazenda, tá certo? Isso aí é uma coisa que eu acompanhei, não durante os 30 anos, mas pelo menos durante 20 anos eu acompanhei isso daí. Portanto, a CPV tem 50% a mais, produz 50% a mais de carne do que a Nelore. E te digo mais, a carne do Nelore tem 1% de marmoreio, quando é muito bom, de determinada linhagem lá, que é uma só, de um touro lá do Nelore, é 1,4, 1,5. A média do nosso curraleiro Pé Duro é de 3. Sabe qual é a média é de 3%. A média do Angus, que é considerado uma carne Prime, uma carne de primeira, é 3,3. Quer dizer, além de nós produzimos melhor, a carne melhor. Pronto, vai. Não, assim, eu quero que o senhor se aprofunde mais. A gente vai fechar, passou rápido demais 1 hora. A gente vai fechar e voltar, que eu queria que o senhor trabalhasse mais esse assunto da carne, pode ser? Sem dúvida, pode ser sim. Se você dá baixa aí, o pessoal, por favor, daqui a pouco, 1 minuto, a gente está de volta, para a gente aprofundar nessas questões aí, e da associação, como é que faz para entrar na associação? Eu vou falar só sobre o registro na abertura do outro, para a gente ficar no tema do Hermes. Muito bem. Por favor. Somos uma empresa que plantamos conhecimento e colhemos resultados. Nós vivemos o agro da atualidade. A Rancho Alegre leva até você tecnologia, planejamento, produtos de qualidade, assistência técnica. Estamos presentes no detalhe, levando o que temos de melhor para maximizar a sua produtividade. Nossa maior satisfação é o crescimento do homem do campo. A Rancho Alegre está presente em 4 estados do Nordeste: Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Santo Antônio; Paraíba, Campina Grande; Pernambuco, nas cidades de Pesqueira, Garanhuns, Caruaru e Recife; Alagoas, na cidade de Maceió. Rancho Alegre, uma história de parceria com o agro. Parceiras: Corteva, AgroSales, KWS. Transformar os desafios do agronegócio no semiárido sempre foi uma missão técnica cultural da Fazenda Carnaúba. O Dia D da Fazenda Carnaúba, o maior dia de campo da agropecuária nordestina, agora na sua primeira edição totalmente digital. Acesse o site e participe nos dias 24, 25 e 26 de julho de palestras do espaço de interação entre os participantes, rodadas de negócios, feira virtual, programação cultural e mais, um mercado de animais digital, como empório e leilões de bovinos, caprinos e ovinos. Aproveite também para conhecer e adquirir produtos exclusivos da Fazenda Carnaúba na nossa loja online. Não fique de fora. Para participar é simples. Acesse www.fazendacarnaúba.com e faça já o seu cadastro. Dia D. Bom, pessoal, acho que é para a gente bem rápido aqui, a gente trabalhar 2 pontos para esclarecer, que as solicitações maiores eram nesse sentido. O doutor Marcos vai falar a respeito de da associação, como faz para registrar os animais e para se associar e entrar para a associação. Posso falar? Bom, sim. Na realidade, tudo vai ficar mais fácil quando em breve a gente tiver pronta a reformulação do site, onde as pessoas vão poder fazer propostas de se associar online, né? E
E lá também vai ter um software disponível para fazer as anotações do serviço de registro genealógico. Os estados onde tem já para... Quem falou? Hermes, de um momento, Tomás. Desculpa. O microfone do senhor está aberto aí. Tranquilo. Faz parte. Então, hoje nós temos uma quantidade restrita de técnicos de registro, né? Essa é uma atividade terceirizada, a gente treina os técnicos, eles são credenciados pela associação para fazer os registros. E em Goiás, que se encarregou de ficar fazendo o registro da região Centro-Oeste, Tocantins, Distrito Federal e Minas Gerais, tem 2 técnicas de registro. E aqui no Piauí nós temos 4, que fazem os estados aqui no entorno do Piauí, né, que tem mais contato na região Nordeste. Mas a gente precisa, agora que o mercado está se expandindo mais, por exemplo, nós não temos ninguém para registrar na Paraíba, né? E o Daniel já disse que quer fazer o curso de técnica. O mapa exige que a pessoa tenha uma certificação, né, faça um treinamento, né, para ficar bem fundamentado como é que ele consegue identificar o animal que é mestiço ou o animal que é puro. Tem várias características dentro do padrão racial, né, principalmente barbela curta, não pode ter cupim, orelha o mais arredondada possível, horizontais, curtas, não são orelhas pendentes, pouca barbela, quanto menos tamanho tiver a braguilha, melhor, o rabo deve ser longo, com a vassoura longa, enfim, vários e principalmente o jeitão, né? Toda raça tem o seu tipo. Você olha e você tem o jeitão de zebu, até o porte mais altivo do zebu, que olha para você com o pescoço levantado. O curraleiro pé duro, ele baixa mais a cabeça, ele não fica te encarando com aquela altivez que um zebu, que um guzerá, um Nelore tem. É um animal mais dócil no trato com o homem, né? Ele é bravo entre si, entre 2 touros. Aí é um perigo, porque eles são muito territorialistas. Inclusive, foi o que levou a muitos touros pé duros ser castrados, porque essa heterose que aconteceu quando entrou o zebu aqui no Nordeste, que você achou uma mestiçagem, uma F1 fenomenal que ocorreu aí na Carnaúba, por acaso, entre um Guzerá e um CPD, foi o que aconteceu e que entusiasmou. Quando entrou o zebu aqui, que cobriram as vacas que existiam na época, as vacas pé duras aqui, deu uma heterose fantástica e deu animais que enchiam os olhos, né? Então, essa mesma heterose que você notou aí aconteceu naquela época. E como o pessoal se encantava com volume, né, com garbosidade, então todo mundo tratou de substituir os animais. Bom, a gente vai ter que, nos estados, e tem várias pessoas já interessadas em fazer o treinamento para técnico. Nós estamos esperando acabar essa pandemia, que nós vamos fazer o treinamento para as pessoas exercerem essa atividade, né, de forma terceirizada, nos vários estados. Já tem gente interessada no Ceará, e na Paraíba tem o pessoal do INSA também que vai fazer, e vocês aí da Carnaúba, e no Goiás a gente vai treinar mais gente, e no Tocantins já apareceram 2 pessoas, entendeu? Inclusive um é professor da Universidade Federal do Tocantins e está aqui no Piauí agora. Mas nós não vamos poder montar um curso agora, por causa da pandemia. Quando acabar, a gente vai fazer isso e aproveitar e oferecer também um curso de técnico para a Associação do Cavalo Nordestino, né, que foi reativada, foi refundada novamente, foi fundada outra associação, e nós vamos aproveitar e treinar para os técnicos que quiserem também fazer a inspeção para o cavalo nordestino também. Fazer as 2 coisas juntas, já que nós estamos dentro das 2 associações. E é isso. Tem 2 perguntas aqui, doutor Marcos. Se já tem sêmen à venda no mercado de curraleiro,
E se os animais que estão no dia D, que estão vindo aí do Piauí e do Tocantins, têm registro? Os animais do Piauí já estão registrados, os de Goiás não deu tempo de fazer o registro, mas vão ser entregues já registrados, porque tem técnico para registrar. Porque a demanda foi tudo muito rápido, a decisão de participar, né? Você perguntou até sobre um leilão exclusivo da raça. Olha, só com 2 criadores deu para fazer esse tanto de animal, imagina quando os outros tiverem mais tempo para se preparar e participarem, né? Eu acho que daria para fazer sim, de boa qualidade. Mas todos os animais que vão ser entregues vão estar com registros prontos, viu? Para poder a pessoa que comprar já entra na raça com os animais registrados, e eu já faço o convite dos compradores desses animais, se eles já não forem associados, que se associem. Poderão entrar em contato com a associação, pelos telefones que a gente pode passar para vocês no dia do leilão, para a pessoa contactar a nossa secretária por telefone, por WhatsApp, por telefone móvel, né? Uma vez que ela não fica o tempo inteiro na associação, nós temos poucos funcionários, mas pelo telefone móvel ela está sempre alcançável, entendeu? E aí pode mandar todas as informações, os formulários e as informações bancárias para a pessoa fazer o pagamento da anuidade. Se a pessoa se associar já no meio do ano, já vai pagar só meia anuidade, ninguém vai cobrar a anuidade inteira, né? Se for o caso agora da pessoa se associar agora. Então, eu já faço o convite para quem tiver raça. A anuidade está quanto? Não tenho bem certeza de quanto está agora. E eu tenho a impressão que... É uns R$500 a anuidade, ô Marcos. Eu não estou com certeza agora, porque mudou o valor. Porque quando a pessoa entra, tem a taxa de adesão. E tem... é cobrada uma vez só, que é a de a pessoa entrar como sócio. E depois fica pagando a anuidade, entendeu? Essa anuidade, se ela entrar agora em julho, vai pagar só a metade da anuidade, além de pagar a taxa de adesão. Mas não é caro, não. E a taxa de registro está a R$25 por animal, né? E para o registro definitivo. Mas nós estamos vendo se a gente faz uma promoção para os grandes criadores, por exemplo, como alguns que têm mais de 500 cabeças, a gente abater, fazer um preço mais camarada para quem vai registrar mais animais, fazer uma tabela assim, de até 100 animais, o preço seria cheio, e a parte que tem vai caindo para poder a pessoa registrar a maior quantidade possível, entendeu? A gente está estudando isso. Então, a gente facilita... Estão perguntando sobre sêmen disponível no mercado. Sêmen não tem. O único sêmen que esteve disponível foi o do Duende, que foi um touro que o Geraldo Magela colocou numa central de inseminação lá em Uberaba, mas esse animal já saiu de lá, e eu acredito que pode ter algumas doses ainda para vender, não sei, mas ele não está mais lá sendo colhido sêmen. Aqui no Piauí nós temos uma central antiga de sêmen que era credenciado pelo Ministério da Agricultura, nós estamos tentando reativar, que ela era uma central particular, e a gente vai ver se a gente consegue juntar várias associações que têm interesse nessa central para a gente torná-la viável novamente, porque é mais fácil você voltar um credenciamento que já existiu do que você fazer uma central para passar por todas as inspeções novamente e credenciar uma nova central. Essa já era credenciada e encerrou as atividades, mas está com toda a papelada para ser reativada. E aí a gente vai disponibilizar sêmen. As técnicas de ATF estão cada vez mais evoluídas e disseminadas. Eu acredito que quem tiver volume de gado e quiser fazer um teste, não se arrepende de produzir um F1 F1 e até para cruzar F1, o curraleiro. Tamanho é heterose, né, a concentração de sangue que tem esse gado. A gente mesmo aqui recebeu demanda pouca, lógico, mas do México e da Colômbia. O pessoal encantado com o pé duro, querendo ver se tinha como mandar umas doses de sêmen para lá, né? Devagarzinho vai chegando, né?
isso bem é o Geraldo Magela, né, que fez um trabalho durante uns 3 ou 4 anos de comparação das duas raças, Nelore e CPD, né, porque na Embrapa Meio Norte tem as duas raças, eles têm um rebanho Nelore e tem um rebanho CPD, né, clássico. E ele fez a comparação da carne, fosse cisalhamento, maciez, marmoreio, e esses trabalhos estão disponíveis para quem quiser estudar, e mostrou que o cruzamento do CPD com o Nelore melhora a maciez e o marmoreio. Agora, a gente precisa identificar, porque nesse trabalho mostrou também que tem CPD com carne dura e tem o CPD com carne tão macia quanto a do Angus, no outro extremo. E tem os que têm maciez intermediária. Então, a gente tem que identificar essas linhagens, né, para que a gente possa saber com que a gente está trabalhando. Uma das coisas que se poderia fazer era identificar quais são os animais, os reprodutores que têm o cromossomo Y do zebu, né? Que é acrocêntrico, e o do taurino é submetacêntrico. Então, seria uma coisa para a gente identificar e eliminar todos os reprodutores que tivessem o cromossomo Y de zebuínos, né? Isso seria um dos caminhos. E o outro é um gene específico em relação a isso, e linhagens que a gente possa identificar através de ultrassom também. Nós temos um touro muito, muito bonito e muito bom, que foi do criatório do Dr. Hermes de Paula, o Caboclo da Pilar, que a gente apelidou aqui de Diamante, que é um touro belíssimo, deve ter aparecido aí nos vídeos da propaganda do leilão, os vídeos institucionais do leilão. Sim. Que é um touro que deu um marmoreio de 3,5, um marmoreio de 3,5 feito no ultrassom. Então, o Angus é 3,3, hein? Pois é, e esse deu 3,5, 3,5, sem nenhuma seleção específica para isso, ou seja, num plantel de alta qualidade como o dele, deve ter vários animais com essa característica aí. Poderia falar alguma coisa? Então, eu vou passar para o Dr. Hermes. Explique esse índice, Dr. Hermes, por favor, essa questão da maciez, que é um mercado cada vez maior e exigente, que vai abrir muito espaço para o pé duro. Isso. Só concluindo uma parte fundamental que o Dr. Marcos falou, e que, se ele me permite, eu gostaria de fazer, que é a seguinte. O registro é a coisa mais barata que existe para todos. É barato para quem compra uma reis registrada pela associação, porque aí ela tem o certificado de que ela é um curraleiro pé duro. O que tem acontecido muito, por não ter muitos animais, a maioria dos rebanhos não terem registrado ainda seus rebanhos, é que pessoas que vão lá com a melhor das intenções, com boa fé, para comprar animais, às vezes compram animais que não são CPD. E isso, o que faz? Depõe contra a raça, depõe contra os criadores, são considerados, me desculpa a expressão, picaretas, tá certo? Uhum. E depõe contra a nossa associação, e as pessoas desistem, falam, não vão mexer com isso não, porque isso aí é um bando de aventureiro. Para a gente evitar isso, a gente precisa que o máximo de pessoas se credenciem junto à associação, tá certo? Se filie à associação e que nós possamos credenciar técnicos em cada estado para que fique barato esse registro. Feito isso, nós resolvemos um primeiro problema, que é você ir num rebanho e saber que está comprando um animal com a marca registrada da associação, né? Então, isso é a primeira coisa. Com relação a essa questão da maciez, eu vou falar mais uma coisa aqui que eu acho fundamental. Eu quero dizer o seguinte, a raça curraleiro pé duro, como ela é única no mundo, ela nasceu aqui desse caldeamento de diversas raças, só quem tem essa raça somos nós. E ela já é uma raça adaptada, ela é uma raça rústica. E como diz o Darwin, né? Isso aí não prevalece o mais forte, prevalece o mais adaptado. Então já é uma raça que é adaptada para os nossos biomas. Se ela é adaptada, se ela se dá bem no Nordeste, onde a questão climática, as pastagens secam muito, ela já
se dá muito bem, você imagina ela numa pastagem como é aqui, e que eu tive sorte, aqui na região centro-oeste, onde você tem uma distribuição de chuva por muito mais tempo e tem pastagem verde por muito mais tempo. Baseado nisso, eu gostaria de aprofundar na questão do valor da carne. Está entendendo? Olha só. Primeiro eu falei do valor da produção. Mostrei por A mais B que o curraleiro pé duro, criado sob as mesmas condições de um Nelore, tem 50% mais de produção, sendo parcimonioso, sendo cuidadoso com os números, sem exagerar. E agora eu vou para a segunda etapa. Eu peguei hoje o preço aqui médio da arroba de boi Nelore, boi comercial, vamos dizer assim, no mercado de Goiás. R$ 220 a arroba. E o boi CPD, bom, baseado nisso é o seguinte. Então, um boi de 19 arrobas, que é um boi Nelore, eu botei aqui 19 arrobas, que é um peso interessante, por 220, esse boi valeria, você venderia no frigorífico esse boi com aproveitamento aí, com essa 19 arroba, de R$ 4.180, tá certo? E esse boi estaria terminado com 30 meses. Eu vou botar o mesmo número de mês para o boi Nelore como para o boi curraleiro pé duro, que alguém vai perguntar, mas isso aí é no confinamento? Não. É a pasto, um bom pasto, em 30 meses, 2 anos e meio. Isso ainda está dentro está até muito tranquilo em relação à média nacional, viu, do gado. Ele custaria, então, um boi de 19 arroba, ele sairia para você vender frigorífico por R$ 4.180. Se dividirmos por 30 meses, que é o tempo que você ficou empatado com esse boi, ele te renderia aí, brutamente, sem contar o que você gastou com ele, R$ 139 por mês. 4.180 dividido por 30 dá 139. Guarde esse número, 139. Um boi CPD, o boi Nelore de 19 arrobas. Um boi CPD de 13 arrobas, esse peso eu peguei com o criador Cláudio Veloso, que ele vem matando lotes de curraleiro pé duro, e eles têm dado, em média, 13 arrobas, ou seja, 6 arrobas a menos do que o boi Nelore. Aí você olhou só isso, então o boi Nelore é muito melhor. Olha lá que não é, hein? Eu coloquei, baseado que o Angus, hoje eu perguntei aqui na boutique de carne aqui da minha quadra, onde eu sempre faço um desastre, vou lá e compro uma carne de Angus que eu gosto muito, porque às vezes eu não tenho a do CPD aqui, ela está custando, eu peguei o filé mignon está custando R$ 129,90. E o filé de um frigorífico aqui, de um boi comercial, vendido aqui no mercado, aqui, que estava hoje em promoção, R$ 30. Entendeu? Então, o filé do Angus, em relação ao do boi comercial, ele custa 330% a mais. Só para você ter ideia. Bom, eu peguei e fiz o seguinte, eu peguei o curraleiro e não quis botar igual o Angus, embora nós tenhamos aqui, foi feito testes em 22 touros aqui, para falar dessa questão do marmoreio, que está embutido nessa nossa conta aqui. De 22 touros, vários touros deu acima do valor médio do Angus, que é uma carne que vem sendo selecionada, sei lá, 200 anos que selecionam o Angus para carne. E tem um marketing atrás fabuloso. E eles criam ele sob um regime de confinamento interessante. Então, tudo isso eleva o preço dessa carne lá para 3,3 vezes a relação a um boi comum. Bom, eu só peguei e botei no curraleiro pé duro, que também tem um marmoreio bom, na média. Nós já sabemos quais são os touros, e desses nós podemos tirar sêmen, porque não é só a questão do marmoreio. Você também tem cobertura da carcaça, proteção da carcaça pela espessura da gordura subcutânea, para não queimar a carne. Você tem a área de olho de lombo. O boi que tem todas essas características, que tem um equilíbrio muito bom.
Tem um desses bois que eu coloquei ele aí nessas filmagens. É um boi mais claro, é um touro mais claro. Bom, mas um boi, então, de 13 arrobas, curraleiro, em vez de eu usar 220, eu fiz um incremento, não de 330%, eu só fiz de 20%, tá? Que eu acho que é razoável, para você entender, um pouco acima do que o gado e o Cláudio tem conseguido um incremento melhor nisso daí. Eu botei só 20%, passei extremamente conservador. Um boi de 13 arrobas, com a arroba valendo 264, que é 220 mais 20%, né, multiplicado por 1,2, dá o CPD de 13 arrobas, pesa valeria no frigorífico 3.432. Uma aula aqui. Que você dividido. Tá, eu estou ouvindo você, Marcos. Aqui ao vivo, não vou falar. Eu sou um dos palestrantes também. Ah, tá. Aí apagou aqui, agora sumiu tudo. Me ferrei aqui. Alô? Estão me ouvindo? Alô, alô? Ah, tá, então tá. Então, só rememorando, o boi Nelore, de 19 arrobas, nós teríamos aí, por mês, um incremento de R$ 139 por mês nesse boi, para ele valer R$ 4.180 lá no frigorífico. O boi curraleiro, com esse incremento só de 20% da arroba do boi comum, que você compra em qualquer mercado, e possa comprar ele com 20% a mais na arroba, a arroba subiria para 264, vezes 13 arroba, esse boi sairia, esse CPD sairia por 3.432. Tá certo? Que se você imaginar que pela unidade, lembra da unidade animal por hectare lá que você consegue produzir? Como você consegue produzir 50% a mais no curraleiro pé duro do que no Nelore, esses 3.432 passaria para 5.148, que dividido por 30 daria R$ 171 que você agregaria mês a mês nos 30 meses. Enquanto que no boi Nelore você agregou 139. Portanto, você ganha na engorda de um boi curraleiro pé duro 170. Você ganha não. Você incrementa para chegar no final, porque depois você tem que tirar todo o desconto de fazer aquele boi pesar aquilo dali. Mas eu estou fazendo bruto para os dois. Você tem, então, um incremento mensal no curraleiro pé duro de R$ 171 por mês, enquanto que no boi Nelore de 139. Mais uma vez, eu demonstro, de uma forma conservadora, que o boi curraleiro pé duro, bem criado, assim como você também cria bem um boi Nelore, ele tem todas as condições de ocupar um espaço no mercado com grande vantagem sobre as outras raças. É isso daí. Sem falar que os gastos com produzir esse boi, às vezes, são bem menores, né? Sem dúvida. Mas você fechou aí. Exatamente. Ele tem muito menos exigência. É isso aí. Pode complementar. Pois é. Por favor, Marcos. Animal mais rústico, mais dócil, de melhor manejo, exige instalações de porte, mais simples, para uma pessoa que não tem uma estrutura física tão grande assim para bois maiores, de maior porte, né? Exatamente. Enfim, tudo sai mais em conta. E são animais, eu acredito que de resistência incomparável. Além da precocidade e fertilidade, que também não pode passar fome, raça nenhuma pode passar fome. Né? Eu conheço um cara que cria Nelore e cria pé duro. Na pastagem boa, ele bota o Nelore. Onde não tem pastagem, ele bota o pé duro. Desse jeito você não vai nunca poder comparar, mas mesmo assim ele diz que é mais lucrativo o pé duro, porque ele não gasta nada. Só com sal e pronto, mais nada. Não existe animal milagroso. Se você quiser fazer comparação, você tem que ter o mesmo meio ambiente. Porque você não compara duas coisas com um meio ambiente diferente. Um comendo muito bem, outro comendo muito mal, vai fazer comparação como? Não pode. Não tem como.
Mas só lembrando desse negócio da heterose, o trabalho do Geraldo Magela mostrou Isso, que fale disso. o curraleiro pé duro é a raça que está mais longe de todas as outras raças. Ou seja, quem quer fazer cruzamento, pensa em cruzamento industrial ou uma F1, esse cruzamento seria o que dá uma maior heterose com todas as outras raças. Ele está mais distante de todas as outras raças. E o melhoria da carcaça. Eu estudei esse capítulo do livro muito bem escrito pelo Dr. Geraldo Magela, da Embrapa Piauí, e vamos supor que eu não lembro dos números exatos, mas vamos dizer o seguinte: a área de olho de lombo dividida pela carcaça, ele faz lá uma ponderação, a área do olho de lombo dividindo para ver a qualidade da carcaça. A carcaça do Nelore daria 15. A do curraleiro pé duro daria 20. O do cruzamento do touro Nelore do touro curraleiro com as vacas Nelore deu essa relação da área de olho de lombo com a carcaça, deu um número por volta, bem no meio, 17,5 ou 18. Quer dizer, o curraleiro pé duro melhorou a área de olho de lombo, que é um dos fatores a ser avaliado, a ser considerado na avaliação da qualidade da carcaça. Isso aí não há dúvida hoje. Isso. O trabalho dele é muito interessante. Ele fez várias análises. E a maciez, né? Quanto à maciez, né? Esse gado também ele fez. Força de cisalhamento, foi tudo testado no laboratório. Tudo testado e tudo com cozimento a 75 graus. Aquilo dali foi tudo feito na Embrapa ou na Universidade lá de São Carlos, em São Paulo. E a força de cisalhamento deu números extraordinários, tanto para o curraleiro pé duro e, consequentemente, acrescentando para o meio-sangue curraleiro pé duro já foi melhor, e o mais fraco foi o próprio Nelore purinho, né? Ou seja, o Nelore produz, às vezes, muita carne, mas não produz carne de qualidade. Por isso que nós não vendemos carne nem para a França, nem para a Inglaterra, nem para aqueles países da Europa, os países de primeiro mundo da Europa, né? Nós vendemos mais para a periferia, vendemos para a Rússia, depois nós vendemos lá para a Ásia, lá para a China e tal. Mas cada dia esses países estão exigindo, esse mercado está exigindo uma melhoria de carne. Então o cisalhamento foi feito aqui também em Goiás e deu excelentes resultados. Como disse o Marcos, como não é uma raça que está selecionada ainda para carne, como é a do Angus, que hoje já tem um padrão muito regular, muito certinho, porque tem muitos anos que eles vêm fazendo, então eles têm hoje um padrão genético muito grande. Nós ainda temos uma disformidade muito grande. Conforme nós vamos melhorando, pegando os melhores exemplares, tanto vacas como touros, e vamos selecionando em cima daquilo ali, coisa de 10, 20 anos, isso não é de um dia para o outro, né? Vocês sabem da Carnaúba o trabalho que vocês tiveram para chegar onde vocês chegaram, com cabra, com ovelha, com gado, com tudo. Não se chega de um ano para o outro. Então, vai se levar um tempo, mas nós vamos chegar a partir dessas análises, desses parâmetros aí. E já tem gente fazendo da melhor qualidade esse material, eu, inclusive, até possuo esse material, mas esse material, juntamente com o detalhamento disso que eu acabei de falar aqui para vocês de uma forma expedita e muito ruim, nós vamos colocar isso no livro. Isso aqui para ajudar um pouco mais isso daí, tá certo? Esse livro eu quero, como eu disse, é meu legado aí para minha satisfação pessoal de ajudar esse gado. Tá? Mais do que qualquer outra coisa. E com a ajuda de todo mundo. E esse cara que está aqui, o doutor Marcos, me ajuda muito. Ontem nós ficamos até depois de meia-noite. A minha bateria acabou e a dele também. Foi quando a gente parou de conversar. Nós estamos correndo atrás de um prejuízo de décadas, né? de séculos. E temos uma coisa em comum, que é o amor por esse gado, e a gente quer pegar uma raça que está, vamos dizer assim, desprezada, abandonada, que tem tudo a ver com a história e com a tradição nossa do Brasil, principalmente do Brasil sertanejo, né?
E o sertão não tem limite, né? Não é só sertão nordestino, é sertão central, sertão de todo lado. E levantá-la, coisa que já devia ter sido feita há muito tempo atrás, e nós estamos correndo atrás do prejuízo, e é isso. Estamos Graças ao Zé Herculano, hein? Temos que lembrar dele. Isso, e vários pesquisadores, né, que estão à frente disso. Ele foi o pioneiro, né? O doutor Herculano foi o pioneiro. Eu ia botar uma foto dele aí, que para mim é icônica, ele segurando um bezerrinho nos braços. Para mim isso é uma foto que não pode faltar, e eu acho que vai estar no livro lá, essa foto, não tem não? Sem dúvida. Tenho ela. E ela está no livro do Geraldo Magela, na capa, na contracapa. E está aqui nos meus escritos também. Pois bem, eu acho que o Zé Herculano foi um baluarte nisso, né? Um iniciador de tudo, e ele foi fazendo um trabalho de formiguinha com todos nós, entusiasmando e ensinando, e apareceram vários outros pesquisadores importantes, onde se desponta aí a doutora Clorinda, lá na Universidade Federal de Goiás. Muito interessante. Tomou-se de paixão pela raça também, e essa raça é uma raça que encanta, que apaixona, porque tem tudo a ver com a nossa história, principalmente quem gosta de ler sobre história do Brasil, do Nordeste, do Piauí, no meu caso. A gente vê que a gente só é Piauí do jeito que é Piauí, com o formato do Piauí, por causa do gado, né? O Piauí é um estado classicamente colonizado pela pata do gado. E é isso. É o único estado que não tem capital, que tem litoral, mas não tem a capital no litoral, né? Tem a capital no interior, né, rapaz? Que coisa. Talvez aí Porto Alegre. Estamos contando com a Fazenda Carnaúba, né? Porque desde que o doutor Manelito Dantas esteve aqui em 2006, se eu não me engano, que levou uns 50 animais para o INSA e para uma porção pequena para a própria Carnaúba, que o grande criador Zé Dantas ajudou nisso também, nosso amigo Zé Dantas ajudou nesse processo, né? E o João Costa, que tem muitos animais aí da Carnaúba que estão no leilão, que tem linhagem dele, doutor João Costa, e é isso. E vamos seguindo todo mundo com um pouco de contribuição aqui, outra lá, os que não podem contribuir com muitos animais, contribuir com trabalhos. E o doutor Hermes aí, contribuindo com os dois. Tinha um belíssimo rebanho e agora está fazendo um livro que eu tenho certeza que vai ser referência para todo mundo. Eu pretendo ajudar. E eu queria agradecer, além de agradecer a Carnaúba, eu queria agradecer, para encerrar aqui a minha participação, eu queria agradecer a lembrança que o nosso presidente João Batista do Luzardo Soares Filho, o nosso Luzardo, acabou me indicando. Falou, não, coloque o Hermes aí. Eu fico satisfeito e quero agradecê-lo aqui por isso, né? E lembrar o meu amigo Zé Dantas lá, que o que tem de grande no tamanho tem de grande em generosidade e amizade e solidariedade com as pessoas. É uma grande figura. É uma figura arretada. Tem uma passagem muito curiosa que eu vi aí quando eu estive no Piauí, na fazenda de seu João Claudino. Lá era uma fazenda que ele tinha de um lado uma área com muito capim e outra área de mata. E estava desse jeito que o Dr. Marcos falou aí, o Nelore no capim e o pé duro na mata. E o vaqueiro disse, não, o gado Nelore não entra nessa mata de jeito nenhum, não. Só quem come aí essa palhada das palmeiras, quem entra nisso aí tudo, é o curraleiro. Aí, assim, eu não achei ruim aquilo ali, não. Aquilo ali foi uma demonstração de força. Quantas e quantas fazendas não tem com pouca estrutura, atrás de uma ferramenta para poder viabilizar a fazenda, e tá aí o curraleiro pronto, né, o pé duro pronto, para você ir desbravando a fazenda e já ir produzindo com a pastagem natural que tem lá. Isso, para mim, foi muito bom, foi muito significativo. Outras histórias boas do Piauí que a gente escuta, em encanto de terra ácida, onde nenhum gado fica sem mineralização pesada, o pé duro se cria, ao Deus dará, reproduz, cresce e não faz nem conta de terra ácida. Isso é um diamante muito bruto, é muito forte esse indicador para uma raça. Isso aí é fundamental, ter essa característica. A gente não vê mais boi acabado em pasto, porque o gado cresceu demais, ficou alto, só fala em terminar boi em confinamento. E o gado não tem. O gado engorda com maciez. Aí o pessoal fica falando em maciez de anos, aí o senhor ficou falando em maciez de anos.
bota o Angus na palhada, bota o Angus para cá, no capim bom, beleza, a gente pode perder. Agora a gente tem capim bom aqui 60 dias. A gente tem a melhor condição da gente aqui é 4 meses de capim e 8 meses sem. Isso é a melhor. Aí traga para cá essas outras ferramentas para a gente pegar um ano de 200 milímetros. E aí vocês vão medir, vão saber o que é. Você montar uma estrutura de produção em cima de um gado que quando pegar a primeira seca te destrói de uma vez, né? Quebra toda a sua estrutura de produção da fazenda. E essa segurança que a pecuária dá, a escolha da raça é fundamental nisso aí. Verdade. Tudo bem. O pessoal para finalizar, que eu acho que eu já tomei tempo demais, o pessoal tem umas perguntas aqui, se foi avaliado o perfil lipídico da raça. Ih, rapaz, deve ter sido avaliado, mas eu não lembro agora de qual é esse tem dado. gente em Goiás, tem. Já tem uma avaliação em Goiás. Sim. Eu não estou autorizado a falar, me passaram até os dados que vão fazer parte do livro, mas é um pouco mais lá para frente. Ele pediu que ele queria publicar isso daí. Mas já tem, esses dados já tem com bastante segurança científica e técnica com relação a isso daí. E outra coisa, se a associação indica que se crie para carne e leite, ou para carne ou para leite ou dupla aptidão, qual é a indicação da associação? Bom, esse gado não foi selecionado para leite. Eu acho até que houve uma seleção negativa para leite ao longo dos anos. Mas o gene leiteiro a gente tem que buscar. Alguns animais aparecem nos rebanhos com uma produção de 3 a 5 litros de leite, sem nenhuma forçação, sem nenhuma seleção para isso. Mas, por enquanto, a gente sabe da potencialidade disso, mas tem que ser direcionado ainda. É um caminho que a gente vai tomar um pouco mais adiante. Quer dizer, tem muita gente já selecionando, mas assim, não é uma coisa que a gente vislumbre para curto prazo, entendeu? Agora, para qualidade de carne, melhoramento de carcaça, isso certamente já existe muito rebanho, por exemplo, como esse do Cláudio, como o rebanho que o Dr. Hermes tinha, como o rebanho que o Luzardo tem, Zé Dantas tem, que já estão num nível de aprimoramento onde a gente pode se empolgar, entendeu? Mas ainda não aconteceu o projeto de melhoramento racial que a gente deseja. Está tudo muito no olhômetro, né, na escolha visual dos touros que vão cruzar com determinadas vacas, mas a gente tem que buscar uma coisa mais científica, como todas as raças fizeram um programa de melhoramento genético, né? Nós precisamos fazer o nosso, e isso já está em curso. Já estamos montando a estrutura, já temos um pré-projeto, já temos uma avaliação de custos, e estamos vendo como é que a gente viabiliza isso, mas não é barato, não. Pois é, mas os poucos números que a gente tem são muito animadores, né? Agora, uma seleção para leite, a gente sabe que vocês têm, o INSA tem números bastante animadores, e a gente sabe, né, que o Dr. Manuelito Dantas, quando esteve aqui em 2006, a Embrapa Meio Norte sempre tem um plantel estabilizado entre 300, 350, no máximo 400 animais, porque não dá para criar mais do que isso naquela região do semiárido do Piauí. E a gente conseguiu intermediar isso, que ele levasse 50 animais para o INSA, e aí aconteceu uma coisa interessante, colocaram a raposa dentro do galinheiro, porque deixaram-no escolher 50 animais dentro do rebanho. O senhor pode entrar aí e escolher 50. Você acha que ele tirou o quê? Só os animais com aquela conformação ideal para leite, porque ele sempre quis selecionar para a dupla aptidão, né? Então, eu tenho certeza que a linhagem que foi para o INSA e a linhagem que vocês têm aí já foi pré-selecionada, pelo menos visualmente, pelo Dr. Manuelito Dantas, para leite. Não que aqui não tenha ficado também alguns, mas ele tirou com certeza 50 que, pelo menos em termos de conformação, já indicavam que seriam de uma linhagem leiteira. O gado
é igual. Mas vamos lá. Eu acho que. Rapidamente, mas só uma coisinha, em cima disso daí. Não é só a questão da aptidão leiteira, é a qualidade do leite também. Como nós falamos da aptidão da carne, é a qualidade da carne, né? Com mais marmoreio, aquela coisa toda. Bom, a aptidão leiteira aliada a quê? Aliada, por exemplo, ao que tem hoje a questão da beta-caseína e tal. Então, aqui já está se fazendo a seleção para a carne de qualidade e está se fazendo também a seleção para o gado que eles chamam de A2A2. Eu não sou versado nesse especificamente, isso é uma coisa nova, mas está se fazendo também a seleção leiteira. Tem um rebanho aqui que está fazendo essa seleção leiteira e está levando em consideração que o animal tem que ser A2A2. E se você hoje entrar nos bancos de sêmen dessas centrais para ver sêmen de Jersey, de holandês e tal, você vai ver lá que, eu acho que também já tem aí do Cindy, tenho quase certeza, tem, entendeu? Já está olhando isso. As pessoas não estão olhando só a produtividade da quantidade, mas da qualidade desse leite, tá certo? Às vezes uma vaca que tem uma produção maior, mas o leite dela não é A2A2. Então, eles preferem uma que tem um pouquinho menos, produz um pouco menos de leite, mas um leite de uma qualidade melhor, né? E essa relação de quanto mais leite, melhor, nem sempre, né? Hoje eu ainda conversava mais cedo com o Daniel e nós falávamos, né? Porque olha o leite de uma vaca holandesa que dá 30 litros e olha de uma vaca Cindy que dá aí 10, 12, 15 e veja a quantidade de sólidos que ela tem, quantidade de gordura. A matéria gorda do gado Jersey, do gado curraleiro pé duro, é muito boa, tá certo? Você vai usar muito menos leite para fazer um queijo do que de uma vaca holandesa. Além do que, doutor Hermes, você faz um queijo muito mais encorpado, com muito mais sabor. Isso aqui a gente tem experiência nesse sentido. Não é só o rendimento físico, não. Essas questões ligadas à organoléctrica, né? Ao sabor, à textura, aroma. Mas, enfim... Eu acredito, viu, que a maioria do nosso gado curraleiro pé duro é A2A2. Porque a gente sabe que esse A1 entrou depois, né? Com outras raças aí. Exato. Grande, Marcos? Eu não sabia, Marcos. A grande maioria do nosso rebanho deverá, se a gente for testar, e vamos testar isso também, nesse programa que está em curso aqui, nós vamos testar todo o rebanho essas características. E eu acredito, tenho quase certeza que pelo menos 80% do rebanho vai ser A2A2. Sim. Tomara. Bom, eu acho que a gente vai chegando no final. Eu queria agradecer aí aos senhores pela... Não podia... Daniel, quando eu perguntei, Daniel, quem é que a gente vai colocar? Ele foi logo escolhendo os senhores. A gente tem que botar Dr. Marcos e Dr. Hermes para falar de todo jeito. Eu digo, pois costure, eles são ocupadíssimos, mas vamos ver se eles contribuem com a gente aí nessa promoção do Dia D e do Curraleiro. Aí Daniel disse, com certeza vão, para falar de Curraleiro é com eles mesmos. E eu agradeço aqui em nome da Carnaúba. Lanço o desafio de no próximo Dia D a gente ter um leilão específico de Curraleiro. O pessoal aí pode entrar sem medo. Eu já vi esse tipo de crescimento no Cindy. O Curraleiro tem tudo para ficar, para ampliar. É uma raça fantástica que dá segurança ao criador. E a gente pôde proporcionar a vocês aí o que tem de pessoal mais antigo na raça, mostrando os exemplos dele, né? Então, eu agradecer mais uma vez em nome da Carnaúba, Dr. Hermes, Dr. Marcos. Convido a vocês a participar do Dia D virtual e fiquem à vontade aí para os senhores, para as considerações finais. Eu quero só antecipar aqui, vou ser rápido, agradecer pelo convite, agradecer pela confiança, agradecer ao Dr. Hermes por estar aqui com a gente, e eu quero deixar um grande abraço para vocês da Carnaúba, especialmente ao seu grandiosíssimo pai, de quem eu sou fã número 1, acho, porque eu me apaixonei por ele no dia que ele esteve aqui a primeira vez. Eu digo, onde é que esse homem andava que eu nunca tinha visto, hein? Maravilha de pessoa. Obrigado. Um grande abraço.
Grande abraço. Agradeço, fechando também, eu queria agradecer a oportunidade aí da Carnaúba, porque só vocês fazem um evento desse porte, com essas raças, acho que não só desse porte, e o único, né? São duas coisas juntas. E pessoas como vocês são respeitadíssimas e que acompanham essa questão da pecuária nacional, são apaixonados, são preservacionistas também, evoluem, mas preservam, cuidam disso, são nativistas, são sertanistas, nunca perderam esse jeito de ser. E o doutor Manelito é uma figura fantástica. Hoje eu via um breve vídeo de uma provocação, não sei se sua ou do Daniel, dele dentro da caminhonete e mostrando umas vacas Guzerá e dizendo que elas iam para o leilão. E ele perguntando mais ou menos assim, mas elas vão para o leilão? Eu não queria que vendesse ela, não. Desse jeito, ele é ciumento. Aí um de vocês, eu acho que era o Daniel, ou era você, não sei. É meu sobrinho, Pedro. Ah, eu peguei o Pedro. Então falou para ele, mas por que o senhor não quer que vende? Ah, eu queria criar elas aqui. Um homem desse, um cara apaixonado, rapaz. Ele não quer vender, ele quer criar elas ali, não abre mão para nada. Tá entendendo? É uma figura fantástica e única. Olha, vocês podem plantar bananeira, fazer o que vocês quiserem. Nunca vão ser parecidos com ele, viu? Fique sabendo disso. Vocês terão a importância de vocês, mas ele é especial, não é? Ele é um cara especial. Teve um amigo meu, uma vez numa reunião, que chegou, estava conversando comigo, gosta de mim para danada, aí ele chegou. Aí ele até falou, ele disse, Joaquim, eu gosto até de você, mas Januário é o maior, viu? Aí ele usou essa expressão. Com certeza. Muito legal, rapaz, muito bacana. Então, um abração a ele aí, viu? E aí, com isso, eu abraço todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo e até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tá. Tchau. Produtividade. Nossa maior satisfação é o crescimento do homem do campo. A Rancho Alegre está presente em 4 estados do Nordeste. Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Santo Antônio. Paraíba, Campina Grande. Pernambuco, nas cidades de Pesqueira, Garanhuns, Caruaru e Recife. Alagoas, na cidade de Maceió. Rancho Alegre, uma história de parceria com o agro. Parceiras: Corteva, AgroSales, KWS. Somos uma Transformar os desafios do agronegócio no semiárido sempre foi uma missão técnica cultural da Fazenda Carnaúba. O Dia D da Fazenda Carnaúba, o maior dia de campo da agropecuária nordestina, agora na sua primeira edição totalmente digital. Acesse o site e participe nos dias 24, 25 e 26 de julho de palestras do espaço de interação entre os participantes, rodadas de negócios, feira virtual, programação cultural e mais, um mercado de animais digital, como empório e leilões de bovinos, caprinos e ovinos. Aproveite também para conhecer e adquirir produtos exclusivos da Fazenda Carnaúba na nossa loja online. Não fique de fora. Para participar é simples. Acesse www.fazendacarnaúba.com e faça já o seu cadastro. Dia D da Fazenda Carnaúba, do campo ao digital.